Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé. Eu vou aproveitar aqui um tempinho que eu tenho agora para fazer um vídeo para adiantar aqui as programações que, que eu planejei aqui. E este canal, para quem não ouviu os outros vídeos, tem como objetivo fazer o roteiro do plano da salvação e contar a história humana. Então é isso que estamos fazendo, mas também estamos contando experiências com Deus, porque é, o, eu estou fazendo o exemplo de que o ser humano, sobre o fato de que o ser humano ele foi criado para... Deus criou o ser humano para desfrutar do próprio Deus, porque Deus criou todas as suas maravilhas, coisas maravilhosas que Deus criou na, no universo, né? No mundo, em especial, no planeta Terra, para a glória, tudo é para a glória de Deus, mas é também para o ser humano desfrutar de tudo isso. Tanto que Deus criou todas as suas maravilhas e ele entregou na mão do homem, né? Na mão de Adão, o primeiro homem. E para o homem e a mulher desfrutar de todas as maravilhas de Deus. E, e tudo é muito maravilhoso, tudo é muito belo, mas o que Deus tinha em mente mesmo, que eu acredito que Deus criou o ser humano para especialmente, primeiro, Deus criou o ser humano por graciosidade, porque Deus ele não tinha nenhuma necessidade de criar seres humanos, nem seres angelicais, porque Deus nunca foi um ser solitário. Deus sempre existiu em três pessoas perfeitas e cheias de amor e todos os atributos da perfeição Deus possui. E essas três pessoas formam um só Deus. E as três são plenamente Deus, mas formam um só Deus. E elas, então, possuem todos os atributos de toda a perfeição. Então, a paz e a felicidade era completa. Então, Deus não tinha necessidade de criar ninguém. Ele criou porque ele quis criar. Ele criou porque ele é um ser amável, gracioso e ele desejou que estes seres desfrutassem das maravilhas, de muitas maravilhas. Mas eu vou dizer qual é a essencial. Eu já disse, né? Mas vou explicar. Como eu disse, Deus criou os céus maravilhosamente belo e criou a terra belíssima. Então, Deus queria que estes seres desfrutassem dessas coisas maravilhosas. Mas a maior maravilha que Deus queria que esses seres desfrutassem era da pessoa dele mesmo, de Deus. Porque não existe nada que seja tão glorioso que possa se comparar a Deus. Tudo é muito bonito, tudo é muito bom, mas a felicidade mesmo está em conhecer a Deus, em estar perto de Deus, porque a presença dele é algo tão glorioso que não tem nem palavras para poder descrever, né? A própria palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E isso é uma verdade, porque eu já tive também uma experiência da presença de Deus. E eu vou contar da minha experiência, mas antes eu preciso contar a história, a minha história, porque foi por causa disso que aconteceu essa
que Deus manifestou e veio e me permitiu sentir a presença dele. Então eu vou contar porque faz parte dos fatos que eu estou contando. E eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu, por alguma coisa que não ficou bom, e eu terminei desgravando. E então eu vou falar de novo. E então é o seguinte, eu tinha entrado numa situação muito difícil e eu estava assim muito sofrendo muito, e eu estava assim morrendo aos poucos de tanto sofrimento. E nessa condição, Deus, ele não falava comigo. Ele não falava comigo e eu estava sozinha no exterior e minha irmã não estava, e porque teve um tempo que ela estava comigo, mas nesse tempo ela não estava, só estava eu e meus 2 filhos. E então a gente estava sofrendo muito, e só que sempre quando a gente está em dificuldade, em qualquer situação, sempre a gente fala com Deus e Deus, ele dá uma palavra através de uma pessoa, ele fala através da Bíblia, através de alguém, através das pregações. Sempre Deus usa um meio para falar e trazer um consolo. Mas nesse caso, Deus não falava comigo de forma nenhuma, de nenhuma forma. Então eu falei para Deus, reclamei muito, né? Falei que estava difícil, socorro, eu pedi para Deus socorro, né? Porque eu pensava, eu não vou suportar tanto sofrimento. E aí pedia para Deus falar comigo e insistia para Deus falar comigo, e Deus não falava. E quando eu abria a Bíblia, só saía assim versículos que falavam assim: Nabucodonosor está vindo, vai levar, coisas desse tipo, né? O barraco vai pegar fogo, a espada está chegando. Só saía versículos dessa natureza, coisas assim. E eu estava já sufocada de tanto, chorava dia e noite. Eu chorava dia e noite, porque eu não via saída pro meu problema. Eu não via solução nenhuma. E Deus não falava comigo, então aí ficou difícil. Aí a esposa do pastor e o pastor, eles me ajudaram muito. E foi as pessoas que me ajudou mesmo nesse tempo, né? Porque eles eu considero como família, né? Só tinha eles perto de mim nesse tempo. E eu dei muito trabalho para eles. Coitados, sofreram muito comigo. E então, depois acho que já tinha tinha quase 2 meses, assim, eu no mesmo sofrimento, sem melhorar nada, sabe? Eu já estava pesando 36 quilos. E aí, em um dia, Deus, que eu abri a Bíblia, aí Deus falou, nesse dia Deus falou, mas ele falou assim, eu não lembro onde que Deus falou, porque eu não marquei, eu não sei onde que Deus falou, mas na Bíblia, mas eu não sei a passagem, mas eu sei que é isso que eu vou falar, mas com outras palavras, mas é isso. Falou assim, não, em outras palavras, falou, não procure ninguém, porque eu não vou falar.
tipo assim, né? Eu entendi que é para não procurar pessoas que têm dom de profecias, coisas assim. Isso que Deus estava falando. Falou, não procure ninguém. Isso depois de um tempo sem Deus falar comigo e eu morrendo aos poucos. Aí Deus falou, não procure ninguém porque eu não vou falar. E se alguém falar, não sou eu. Tipo, se falar, seria da pessoa mesmo, né? Então, não procure ninguém porque eu não vou falar. E se falar, não sou eu. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque Deus não falou comigo até agora. E agora que Deus falou, Deus está falando isso, que Ele não vai falar. Aí eu falei, eu pensei comigo na hora ali, e eu chorando, eu chorava o tempo todo. Era difícil eu ficar um pouco de tempo sem chorar. Eu só ficava sem chorar quando ia para a igreja. Aí na igreja, Deus dava um consolo assim, eu ficava um tempo sem chorar. Só que depois eu tinha que entrar no banheiro para chorar. Eu ia no banheiro umas 2 vezes para chorar, para desentalar o choro. E depois eu voltava e continuava normal por mais um tempo. E nesse tempo o inimigo falou, né? Para de reger o conjunto, porque você está vendo, você não está aguentando, você está sofrendo. Aí eu falei, não vou parar não. O inimigo insistiu assim, né? Não, para. Eu sentia mesmo que o inimigo lutou assim para mim, para com o conjunto, que eu era regente do conjunto das irmãs, né? Para com o conjunto, você não está vendo que você não pode se sobrecarregar? Você está sofrendo muito, você está sobrecarregada já de sofrimento, então para com o conjunto. Aí isso na mente, o inimigo soprava assim, né? Aí eu falei, não vou parar. Tem hora que crente parece que é doido, né? Fala sozinho assim. Aí eu falei, eu não vou parar. Aí, mas não é falando sozinho. Ou é falando com Deus, ou é dando uma patada no cão. E aí eu falei, não vou parar. E tem mais. Eu falei, mas aí eu falei mesmo assim, com a boca, né? Eu falei, e tem mais, eu não vou parar. E também tem mais, eu vou procurar mais alguma coisa para me fazer para Deus. Se, se, se tu, cão, eu falei assim, se você quer que eu paro de fazer algo que eu estou fazendo para Deus, por causa do meu sofrimento, que eu paro de fazer com desculpinha, como se estivesse preocupado comigo. Dá para ver até. Aí, eu falei, se quer que eu pare de fazer algo que eu estou fazendo para Deus, pois, e pondo desculpinha do meu sofrimento, pois agora eu vou caçar mais uma coisa para fazer para Deus. Isso que eu vou fazer. E pode ficar sossegado, que eu vou achar mais uma coisa, tá? E quando eu descobrir o que é para me fazer, eu te conto. Aí, depois eu pensei. Aí eu falei, mas o que eu posso fazer? Aí eu pensei, bom, já sei. Eu vou entregar folheto. Eu vou passar a entregar folheto todos os dias. E nem que seja o dia que não der para entregar, pelo menos um folheto eu vou entregar. Que já que o cão quer que eu paro de reger o conjunto, então eu vou fazer isso. Aí eu comecei a fazer isso. Aí continuei naquela situação, chorando dia e noite e orando. Só que eu aproveitava o meu sofrimento para orar. Eu não ficava chorando de graça, não. Chorando de bobeira, não. Eu chorava, mas chorava nos pés de Jesus, orando em oração. Eu juntei todo o meu sofrimento, meu sentimento, minha tristeza, minha dor, minha falta de apetite, minha magreza, minha tudo, o meu tudo que eu estava no momento. Eu juntei tudo aquilo, eu fiz aquilo transformar tudo em oração. E aí eu orava o tempo todo, porque se eu chorava o tempo todo,
eu já aproveitava para orar, era o tempo todo. Então, nisso, eu fui crescendo mais na graça, sabe? E no amor a Deus. E fui ficando mais... Eu já era apaixonada por Jesus, sempre. Muito apaixonada. Mas eu fui ficando mais apaixonada por Jesus. Tão apaixonada que aí eu não via a hora, assim, de chegar a hora de eu deitar, porque a hora de eu deitar era a hora de maior sofrimento. Eu chorava muito, 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 muito. Mas, só que foi sendo diferente. Na hora de deitar, era a hora que eu aproveitava para pensar no céu, pensar em Jesus, pensar, sabe, para meditar nas coisas de Deus. Então, nossa, eu estava, assim, muito, muito apaixonada por Jesus. E porque eu me lancei nele. E aí, então mas Jesus ainda continuou sem falar comigo. Aí quando foi em um dia, nesse dia, né, que Deus falou comigo, através da Bíblia, só que ele falou isso, né? Ele falou, não procure ninguém, porque eu não vou falar. Nesse dia não saiu Babilônia, tá vindo, Nabucodonosor, não falou nada disso. Mas saiu isso, que eu não vou falar, e se alguém, não procure ninguém, porque eu não vou falar, e se alguém falar, não sou eu. Aí eu entristeci na hora e falei, meu Deus, então eu vou morrer mesmo. Porque se o Senhor continuar sem falar comigo, eu vou morrer. Aí foi que eu entendi que o que Deus queria era fazer eu sentir que eu não vivo é sem Deus, sabe? Esse era o propósito de Deus. Porque às vezes a gente fala umas bobeiras na vida, né? A gente fala umas bobeiras. Mas aí, Deus, Ele queria que eu sentisse isso, sabe? Que era sem Ele que eu não vivo. Porque foi nesse tempo, nesses dias, eu falei para Deus, Senhor, tudo está muito difícil. Tudo está... Acho que nesse dia mesmo eu falei, mas eu já tinha falado antes também. Já tinha falado. Mas nesse dia caiu a ficha. Eu falei, nessa situação que eu tô, tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu tô morrendo aos poucos, Senhor. Mas agora piorou. Porque agora o Senhor, porque até então eu tinha visto que Deus não estava falando, mas eu sempre pensava, amanhã Deus fala, depois da manhã Deus fala, sabe? E Deus continuava sem falar, nisso já estava indo para 2 meses sem Deus falar nada comigo, nada, nada, nada. Aí nesse dia eu falei, Deus, eu vou morrer, porque aí caiu a ficha que ele não queria mesmo falar. Aí caiu a ficha, quando Deus falou, antes, já estava começando a cair a ficha, né? Mas nesse dia completou. E nesse dia antes, eu falei, eu não vou conseguir, Senhor, porque isso que eu tô passando é uma tortura, tá insuportável essa situação. E agora, o Senhor não tá falando comigo e o Senhor ficou surdo, mudo ao meu respeito. Eu sei que o Senhor não é nada disso. Eu não sei qual é o propósito, mas sem o Senhor, aí sim, agora eu morro mesmo. Porque até o meu problema estava difícil, Senhor. Mas agora juntou mais um problema, que é o Senhor que me abandonou, que não quer falar comigo. Então, sem o Senhor, agora não dá para aguentar, Senhor. Agora não dá, eu vou morrer. Agora sim eu vou morrer. Aí que eu tirei o versículo. Foi nesse período que eu tinha falado isso. Aí eu tirei esse versículo que Deus falou, não procure ninguém. E se procurar, não procure ninguém porque eu não vou falar. E se alguém falar, não sou eu. Aí nisso, eu já tinha falado aquilo para Deus, né? Eu já tinha falado. Mas nesse dia, eu falei de novo. Falei, Senhor, agora está confirmado que eu não vou conseguir mesmo.
porque o Senhor, então, agora aí completou aquilo que eu já estava pensando, mas pera, porque Deus não quer mesmo falar comigo. Será que eu fiz alguma coisa assim que tão grave assim que... Aí eu fiquei pensando, né? Mas aí nesse dia completou, que ele estava mesmo a propósito de não falar mesmo. Só que nessa hora que ele falou isso, aí ele falou assim, que ele falou, não procure ninguém porque eu não vou falar, e se falar não sou eu. Assim, ligar para as pessoas, né? Que Deus estava falando, não procure porque eu não vou falar, e se alguém falar não sou eu. Aí, só que antes de eu ter que completar essa parte aqui, eu vou... Não, eu vou completar. E se alguém falar, não sou eu. Ele falou isso. Mas, é porque foi nesse dia? Foi. Ele falou, e se alguém falar, não sou eu. Eu vou completar todas as partes, então. Então, só que nesse momento, ele falou assim... Aí sim foi a primeira vez que ele falou a palavra de esperança. Foi a partir daí. Nessa hora que ele falou, não procure porque não vou falar, e se alguém falar não sou eu. Aí na Bíblia, porque Deus falava só, não me dava uma palavra de consolo na Bíblia. E no dia que ele falou isso. Só que quando ele falou isso, aí ele falou aqui. Ele falou na Bíblia isso, mas aí ele falou aqui para mim. Ele falou assim, eu que vou falar contigo. Ele falou, eu mesma sou quem vou falar contigo. E você vai ter uma experiência comigo. Eu quero que você tenha experiência comigo. Ele falou. Aí, não falou mais nada também. Aí eu já fiquei mais alegre, né? Aí eu falei, meu Deus, aí sim, agora... Aí eu já fiquei mais consolada, né? Mas aí Deus quietou de novo. Não falou mais nada, não deu mais nenhum sinal. Mas aí já deu um toque de esperança. Aí eu falei, bom, então ele não me deixou. Então ele não me deixou. Aí já fiquei mais contente de novo. Mas continuei no sofrimento. Mas já com um consolo, né? A primeira pontinha de consolo. Aí uma pontinha não, uma pontona. Aí eu fui para a igreja de noite. Aí quando chegou no culto, porque no culto eu chorava, e quando eu não chorava na hora do culto, assim, no culto, né? Mas eu ia pro banheiro eu falo assim, né? Desentalar choro. Aí eu ia pro banheiro, desentalar choro. Aí eu voltava pro banco e ficava normal. Aí quando ia dando mais a hora, assim, de terminar o culto, eu... mais pra frente, assim, depende a hora, né, que eu tivesse ido no banheiro, aí, às vezes, era já bem no finalzinho, não muito, um bom tempinho ainda antes do final, eu tinha que ir de novo. Mas, se eu tivesse ido, depende a hora que eu ia, aí quando tava já perto do final, eu não precisava ir. Porque aí eu já tinha ido 2 vezes, mais ou menos, pelo menos 2 vezes eu tinha que ir. Porque eu não aguentava ficar mais tempo sem chorar. O choro estava entalado aqui já. E aí, era literalmente, eu estou falando literalmente, eu chorava direto. Por isso que eu estava tão magra e era muito sofrimento. E aí nesse dia que Deus falou comigo em casa, nesse dia... Não, e aí, voltando, eu já tinha combinado com a minha filha, assim, quando terminar o culto, quando estava assim, perto da hora de terminar o culto, que eu já estava já não aguentando mais, mas já estava fazendo a oração final, já ia fazer a oração final, aí eu segurava, e quando fazia a oração final, eu já corria para a porta. Quando terminava, falava amém, eu já saía na porta. Não cumprimentava ninguém, já subia. E já tirava da minha bolsa uma toalha grande, bem grande, que eu dobrava, eu deixava ela dobrada, e já saía assim, ó. Entupia a boca
porque eu já saía chorando, já ia pelo caminho andando, indo para casa já chorando, e às vezes eu entupia a boca, quando tinha ninguém por perto eu gritava, porque era para desentalar aquilo que estava matando. Aí eu gritava, assim, procurando não sair o som alto, e aí chegava em casa, eu subia lá e eu chorava quando eu via que eu estava ajoelhado no chão, assim, de rosto no chão. Quando eu vi, eu já estava rolando no chão, porque eu não via saída. E era muito, muito sofrimento, muito, muito. Era muito sofrimento. Aí eu... só que nesse dia, o dia que eu, assim, igual eu falei, quando eu já tinha ido, um pouco antes da hora de terminar, eu já tinha ido no banheiro, naquele momento ali, então, aí não precisava, eu já não estava entalada, né? Aí eu não precisava sair correndo, aí eu cumprimentava as pessoas, tudo, e depois eu ia embora com os meus meninos. Aí, então, nesse dia, eu não precisei sair, nesse dia eu fiquei. Aí, quando eu estava lá, cumprimentando, aí chegou uma pessoa, uma irmã, a mainha, né? Que a gente chama ela de mainha, porque eles são baianos e as meninas dela, os meninos dela, os filhos, chamam ela de mainha. Então a gente também da igreja começou a chamar ela de mainha, carinhosamente chamando ela de mainha. E a gente, sim, gosta muito dela. Aí a manhã chegou em mim e pegou na minha mão e me puxou lá, assim, para perto da parede, assim, e falou: vem, 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 que eu tenho que falar uma coisa com você. E só que a manhinha, ela era nova convertida, ela e toda a família dela. E novo convertido, eles têm sonho demais. Novo convertido, quando ele está naquela alegria mesmo, porque quando a pessoa descobre Jesus, ele fica numa alegria que ele não sabe o que faz de tanta alegria. Ele fica numa felicidade só. E aí, Deus mostra mesmo as coisas, Deus dá sonho, Deus fala, a pessoa fica assim, num canal mesmo, ligado com Deus, fica transbordando de alegria. Só que o novo convertido, quando ele não tem muito entendimento, discernimento, então ele conta os sonhos que Deus deu, os sonhos que foi comum, ele conta tudo. E às vezes ele pensa que, será que também isso também é espiritual e tal? E aí, como a manhinha já sabia também, né, que ele estava nessa empolgação, aí acho que ela preocupou, né, e falou assim: ó, eu não sei se você vai acreditar, porque ele estava assim, estava pisando nas nuvens, porque estava naquela felicidade, né, de novo convertido. Aí ela falou: não sei se você vai acreditar, mas eu vou falar porque eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu falei: não, mãe, pode falar sim, pode falar. E muitos dos sonhos era mesmo espiritual, muitos dos sonhos deles. Mas isso, acho que não foi sonho, foi Deus falou mesmo com ela. Aí ela falou assim para mim: olha, Deus mandou dizer para você que te acalma, mas que ele não vai usar ninguém para falar com você. Então, você não procura ninguém, porque Deus não vai Deus não vai usar ninguém para falar com você. Então, não procura, você vai vencer só com ele. Aí eu, meu Deus. Aí eu falei: manhinha, pode ficar sossegada, porque foi Deus mesmo que falou para a senhora. Porque foi exatamente o que Deus falou comigo lá em casa hoje, através da Bíblia. Aí ela falou assim: você vai vencer com Deus, é só você e ele. Aí eu falei exatamente o que ele falou. Porque na hora que Deus falou assim: você vai ter uma experiência comigo, nessa hora, eu senti como se Deus estivesse falando assim: é eu e você. Eu senti como se estivesse na minha frente falando: é eu
e você. Não procura ninguém, porque eu não vou falar. Se falar, não sou eu. É eu e você. Eu senti exatamente Deus falar isso. Aí ela falou exatamente isso. Ela falou, não procura, porque Deus não vai falar. É só você e Ele. E você vai vencer no joelho. Quer dizer, na oração, né? É você e Deus só. Só. Aí eu falei, pode ficar sossegada amanhã. Porque foi isso mesmo que Deus falou comigo hoje lá em casa. Aí eu já fiquei mais contente de novo, né? Aí eu fui para casa. Aí cheguei lá em casa, aí eu não sei se foi nesse dia ou se foi um outro dia, mais para frente, mais uns dias para frente. Mas acho que foi nesse dia não, foi mais para frente, mais talvez uns poucos dias para frente. Eu estava orando, eu estava ali rolando no chão de tanto sofrimento, de tanto chorar, em oração, mas chorando em pranto profundo mesmo. Aí nisso, eu vi atrás de mim ou na minha frente, eu não lembro. Eu vi uma pessoa em pé, só que eu não vi olhando. Eu vi na visão uma pessoa na minha frente, de roupa branca, e eu não vi o rosto todo, mas eu vi aqui, ó. Eu vi aqui a boca. E essa pessoa estava assim de braço cruzado e olhando para mim, rolando no chão, e essa pessoa rindo, feliz. E ele estava rindo, e logo aí eu vi que era Jesus, entendi que era Jesus. E ele estava rindo de felicidade. Felicidade não porque eu estava triste, mas felicidade porque eu me lancei nele na hora da aprovação. Eu me joguei em Deus, eu fiz essa escolha. Eu me joguei em Deus com tudo. Eu falei, para morrer ou para viver, eu me jogo em Deus. E aí já tinha passado quase dois meses e eu estava ali firmada, agarrada de unha e dente em Jesus. Então eu tive essa visão nesse dia e Jesus estava olhando, vendo eu rolar no chão e ele sorrindo. Só que aí ele falou assim comigo, você está tendo uma experiência. Não, você está sendo provada. Aí calou de novo. Só que nisso, ele me fez eu sentir a presença dele. Aí na mesma hora que eu estava ali rolando no chão de tanto sofrer, acabou o sofrimento, sumiu, desapareceu. Sumiu, 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 e eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí aquela presença foi ficando forte, 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 tão forte, que aí eu comecei de novo a rolar no chão. Comecei a rolar no chão, mas aí era de felicidade. Aí eu estava morrendo. Aí nisso, eu falei para Deus, o mesmo que eu tinha falado antes, mas em uma outra situação. Situação de morrer de tristeza mesmo. Mas agora aqui, eu falei de novo, mas já em outra situação. Eu falei só na mente. Eu chorando aqui, eu chorando de felicidade. E eu rolava no chão porque eu não sabia o que fazer. Eu estava assim, perdida. Eu não sabia o que fazer, porque era tanto, tanto, tão grande a felicidade da presença de Deus, que eu comecei sabe, quase que a passar mal. Aí eu comecei a rolar no chão, de tanto que era aquela felicidade. E senti o céu, parece que o céu desceu na terra. E aí eu falei, pronto, Jesus, mas tudo isso aqui na mente, eu falei na mente, né? Eu vi tudo isso, aconteceu, mas na mente eu orei. Na mente eu orei assim, Deus, eu falei na mente, eu não morri, até agora eu continuo viva com esse sofrimento tão grande. Eu estou viva. O Senhor me manteve viva até aqui com esse sofrimento tão grande. Mas agora, com essa presença, eu não aguento, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu lembrava dos meus 2 filhos.
e lembrava que meus filhos precisavam de mim. E aí eu, eu pensei, eu não posso morrer. Eu não posso morrer porque meus filhos precisam de mim. Mas eu pensava mesmo no sentido espiritual, porque a mãe normalmente é uma coluna espiritual na vida dos filhos. E eles estavam como, como nunca precisando de mim para clamar por eles no sentido espiritual, né? Para interceder a Deus por eles. Então, eles precisavam muito, meus filhos precisavam demais, eu não podia morrer ali e deixar meus filhos. E aí, porque a minha vontade era que Jesus me levasse ali, para mim nunca mais sair daquela presença. Nunca mais. Eu não queria sair nunca daquela presença. Nunca mais. Porque a felicidade era muito grande. Mas aí eu pensando nos meus filhos, pensando no lado espiritual, né, da salvação e tudo, para estar ali ajudando, intercedendo. Então, por isso, eu falei, Senhor, eu vou morrer, tira, diminui a tua presença, senão eu vou morrer. E nisso eu rolando no chão, não aguentando mais de tanta felicidade, morrendo de felicidade. Quem estava um pouco antes rolando no chão de tristeza, de angústia, de tudo quanto é tristeza. Aí nisso que eu estava ali rolando de felicidade, aí eu pensei, peraí, mas eu estava agora há pouco morrendo por causa do meu problema, mas cadê o meu problema? Aí já me veio na mente assim, será que eu tinha mesmo um problema? Ou é coisa que eu criei agora na minha cabeça? Ou eu tinha mesmo um problema? Aí eu parei, eu pensei bem, falei, não, eu tenho sim um problema, eu tenho, ele existe mesmo, mas cadê? Ué, cadê esse problema? Aí eu tentei me concentrar e falei, é um problema grave. E aí eu pensei, o problema é esse. Mas, peraí, eu estava morrendo por causa desse problema, mas esse problema não é nada. Esse problema não quer dizer nada. Por que eu estava morrendo por causa desse problema? Meu Deus, por que eu estava morrendo por causa desse problema? Mas pensando isso e rolando no chão de felicidade. Mas só que o problema sumiu diante da presença de Deus. Não tinha mais qualquer coisa que eu pensasse de problema. Não existia, sumiu, desapareceu completamente. Então, aí eu entendi que realmente, diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, é exatamente isso. Então, a partir desse dia, Deus começou a falar comigo e toda vez que eu ia orar, Deus, eu sentia a presença dele, só que não tão forte daquela forma, né? Porque aí Deus foi diminuindo, até controlou. E aí eu entendi com toda clareza que Deus queria me dizer, você não vive sem mim, minha filha. E eu permiti você sentir a minha presença para você ver que vale a pena qualquer sofrimento. Tudo, isso faz parte de situações da vida, desta vida, que essa vida é de dificuldade. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, filha. Olha o que eu tenho preparado para ti. Né? E ele fez eu entender que a presença dele é melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Então aí eu fiquei, ali Deus me consolou, E desse momento para frente, eu senti a presença de Deus e quando eu ia orar, eu senti a presença de Deus. E aí, acho que uns 3 dias depois disso, Deus começou a conversar comigo e através da Bíblia. E Deus conversou comigo, conversou mesmo comigo através da Bíblia. E aí, eu vou falar um pouquinho só da experiência da Bíblia, mas nenhuma outra ocasião. Mas eu só vou falar mesmo depois que Deus cumprir a promessa que Ele fez. Aí Ele fez uma promessa para mim, que depois eu completo essa parte, tá? Porque o vídeo está muito grande já. Então, Deus fez o ser humano para desfrutar das coisas que Ele criou, mas
primeiro lugar para desfrutar da sua própria presença, porque a presença de Deus, ela preenche o ser humano por completo, que não fica nenhum lugar vazio, você fica pleno, perfeito, plenamente completo. Então, é essa a felicidade que Deus tem para aqueles que reinar com Ele, que é que deixar o pecado, né? Ele vai nos permitir estar na presença dEle. Nem precisava céu, nem precisava ter casa de pedras preciosas, rua de ouro, né? E como é o céu, como a Bíblia descreve a glória do céu, né? E além de que aquela glória toda que a Bíblia descreve, a própria Bíblia ainda fala que o peso de glória ainda está para ser revelado. Quer dizer, toda essa glória e ainda não é tudo. O que está escrito ali ainda não é tudo. Mas suponhamos que o céu não tivesse nada, não tivesse nenhuma beleza. Isso não ia fazer diferença para a nossa felicidade, não. Porque a nossa felicidade é o próprio Deus. Ele é o que preenche toda a vida humana. Então, não tem nada a comparar com a sua presença. E depois eu completo o restinho dessa história, não dessa parte da presença que eu completei, mas do que Deus falou comigo. Então, até o próximo vídeo.